Fala pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade aqui à resolução de questões da parte de equivalências e negações, tá bom? Então, de olho na telinha. Bem, nós encerramos aí a questão de número 38, né? Gabarito letra A. Vamos agora responder mais duas questões. Ao final, a gente faz aqui uma espécie de resumo. Aí eu volto os slides para a gente poder verificar por que aqueles itens que estavam com asterisco não eram o gabarito correto, tá bom? Então, olha só. Dado um número inteiro qualquer, então ou ele é par ou ele é ímpar. Então a questão está dizendo que ou o número vai ser par ou será ímpar, não tem outra possibilidade. Diante dessa premissa, considere a seguinte sentença. Olha só o que o texto diz. Se dois números inteiros são pares, note que ele está falando dos números inteiros. Se dois números inteiros são pares, ele fez questão de frisar o conjunto dos números inteiros. Então, a soma desses números o quê? Inteiros, também será um número inteiro par. Então a questão está dizendo, se você pegar dois números inteiros que são pares, ao somá-los você vai ter um resultado que também é um número inteiro par, tá bom? Essa sentença é logicamente equivalente a que sentença? Pessoal, o que eu posso avaliar daqui? Preste atenção. O que nós temos, pessoal? Eu estou dizendo que se os dois números inteiros são pares, então a soma desses dois números também gera um resultado o quê? Par. É isso que a banca pergunta. Ela também avaliou a informação logicamente equivalente. Pessoal, se eu tenho sim então, uma das formas de você gerar uma equivalência do sim então é de sim então para sim então, invertendo e negando as parcelas. Note que na letra A, letra B e letra C, eu tenho sim então, e na letra D e na letra E, eu também tenho o sim então. Então, pessoal, vamos observar aqui. Como que eu faço para sair de um sim então para outro sim então? Agora não tem mais a regra do Neymar, é só de sim então para sim então, já que as alternativas são sim então. De sim então para sim então, o que você faz? Você inverte e nega as parcelas. Então, o que eu tenho aqui? Se dois números inteiros são pares, então a soma desses dois números, ou seja, a soma dos números inteiros pares, gera um resultado o quê? Gera um resultado par, beleza? Eu vou ter que fazer o quê, pessoal? Eu vou ter que inverter e negar as parcelas. Eu estou dizendo que a soma desses números, pessoal, a soma desses números inteiros gera um resultado inteiro o quê? Par. De sim então para sim então. O que você faz com as parcelas? Você inverte e nega, não é isso? Inverte e nega. Então, o que eu vou ter que ter no meu texto, pessoal? A soma desses dois números gera um número inteiro par. Pessoal, eu vou dizer que a soma desses números não é par. Se ela não é par, ela só pode ser o quê? Ímpar. Então vai ficar... Se a soma de dois números, o que, pessoal? Inteiros não é par, ou seja, se a soma de dois números inteiros é ímpar, se a soma dos dois números, se a soma desses números inteiros não é par, pessoal, dizer que não é par, dizer que é o quê? Ímpar. Então, dizer que a soma dos números inteiros é ímpar, então, se a soma dos números inteiros é ímpar, então, pessoal, o que eu tinha dito lá no início? Que os dois números são pares. Como é que eu faço para negar que os dois são pares? Basta que você tenha pelo menos um que não seja par. Os dois são pares. Para negar que os dois são pares, é só você ter algum deles que não é par. Então eu posso dizer que se a soma de dois números inteiros é ímpar, então algum desses números não é par. Ou seja, se eu digo que algum não é par, eu estou dizendo que algum é ímpar. Então, algum número é o quê? Algum desses é ímpar. Professor, não entendi nada. Olha só. Preste atenção. Ao final, você está dizendo que a soma de dois números inteiros pares gera um resultado par. Isso tem que voltar negando. Você vai dizer que a soma de dois números inteiros não é par. É o quê? Ímpar. Porque ele falou que ou é par ou é ímpar, então voltou negando. Se a soma de dois números inteiros é ímpar, note que ele foca nos números inteiros. Professor, se eu não tivesse escrito números inteiros, aí você poderia pensar que são os naturais, são os racionais, os irracionais, aí você ia passar batido, tá? Tem que focar nessa informação. Se a soma de dois números inteiros não é par, ou seja, é o quê? Ímpar, então algum desses números inteiros é ímpar. Pessoal, quando eu digo que os dois são pares, para negar que os dois são pares, basta que eu tenha pelo menos um que não seja par. Ou seja, basta que pelo menos um seja o quê? Ímpar. Você disse que os dois são pares. Se o primeiro for ímpar, está contrariando o texto. Se o segundo for ímpar, está contrariando o texto. Se os dois forem ímpares, você continua contrariando o texto. Então, quando eu digo que algum número, pessoal, não é par, estou dizendo que algum deles é ímpar. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo ou podem ser os dois.
Qual é o item que fala que se a soma de dois números inteiros não é par, ou seja, é ímpar, então algum desses números inteiros é ímpar? Pessoal, algum desses números, que números? Números inteiros, ó. Se eu já estou focando nos inteiros, não precisa repetir números inteiros de novo. Então, portanto, gabarito letra C de casa. Pessoal, essa questão é bem capciosa, porque você tinha que prestar bem atenção, ó, que ele fala de números inteiros, ó. Dois números inteiros, a soma de dois números inteiros. Então, verificar essas informações. Qual é o erro da letra A? Ele fala que se dois números inteiros são ímpares. Pessoal, note que a banca negou as duas parcelas, mas ela não inverteu. Então, não aplicou a contrapositiva. Na letra B, se algum entre dois números é ímpar, então a soma desses números é ímpar. Pessoal, o que a banca está fazendo aqui? Ó? Ela está contrariando a informação, mas ela não está invertendo no texto. Então, você poderia cancelar também, porque eu não apliquei o inverte e nega. E na letra D, ele falou, se a soma de dois números é ímpar, pessoal, não é somente a soma de dois números que é ímpar, é a soma de dois números o quê? Inteiros. Né? Então, essa é a informação errada também. Ele falou, então, os dois números são ímpares. Pessoal, se eu digo que os dois são pares, para negar eu não preciso dizer que os dois são ímpares, basta que tenha pelo menos um que é ímpar. Dizer que pelo menos um é ímpar, você está dizendo que algum deles é ímpar. Então, essa informação também estaria errada. E a letra E, se a soma de dois números é par, pessoal, a banca só inverteu as informações. Ó. Inverteu daqui para cá, inverteu daqui para cá. Ela não negou a informação. Logo, não é contrapositiva. Lembra? Contrapositiva, se A, então B. Você inverte e nega. Fica se não B, então não A. Tem que inverter e negar as parcelas. Beleza? Isso é a questão de número 39. Vamos agora para a questão de número 40, pessoal. Essa questão é bem interessante. Olha só. Verifique aí comigo. Considere a sentença. Se Pedro é torcedor do Avaí e Marcela não é torcedora do Figueirense, então a Joana é torcedora da Chapecoense. Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é... Pessoal, vamos verificar. A banca está te dando um sim, então... Professor, mas tem o E aqui também. Tá, mas o conectivo mais abrangente aí é o sim, então. Está pedindo uma informação que seja o quê? Equivalente. Pessoal, basicamente só existem duas regras. Do sim, então, para o conectivo sim, então, ou então do conectivo sim, então, para o conectivo ou. Perfeito? Como eu tenho na letra A e na letra B o sim, então, e na letra C você tem um ou, eu vou primeiro aplicar a regra do sim, então. Se não der certo, aí eu aplico a regra do ou, tá bom? Então, olha só. Se Pedro, vamos abreviar, ó. Se Pedro é torcedor do Avaí e Marcela não é torcedora do Figueirense, então a Joana é torcedora da Chapecoense. Beleza. Pessoal, como que eu faço para transformar um sim então em outro sim então? Você inverte e nega as parcelas. Então, olha só. Eu vou repetir o sim então. Beleza. Vou inverter e negar as parcelas. A parte do final, pessoal, está dizendo que a Joana é torcedora da Chapecoense. Isso tem que voltar negando. Qual é a negação, pessoal, de que ela é torcedora da Chapecoense? A Joana não é torcedora da Chapecoense. Então, se Joana não é torcedora da Chapecoense, tem que começar com isso, ó. Se Joana não é torcedora da Chapecoense, então... Pessoal, a letra A começa com isso. Se Joana não é torcedora? Não. Então, cancela. A letra B começa com se Joana não é torcedora? Não, cancela. A letra C está usando o ou, eu vou pular. A letra D fala, ó, se Joana não é torcedora da Chapecoense, opa, então tem que continuar. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? O que nós temos aqui? Observe. Então, olha só, você tem um E. Esse E, quando trocar de posição, ele vai passar o quê? Negando. Então, o E, pessoal, quando trocar de posição, ele vai virar o quê? Um ou, e aí você vai ter que negar as duas parcelas. Pedro é torcedor do Avaí. Negação. O Pedro não é torcedor do Avaí. Ou a parte que fala que a Marcela não é torcedora do Figueirense. Negação de que ela não é que ela é torcedora do Figueirense. Então, Marcela é torcedora do Figueirense. Então fica, ó, se Joana, voltando, não é torcedora do Avaí, então, passa para frente negando. Então, o Pedro não é torcedor do Avaí, ou a Marcela é torcedora do Figueirense. Você estava dizendo que ela não era, agora você diz que ela é para negar. Então, é torcedora do Figueirense. Pessoal, por que a letra D está errada? Ó? Porque note
que o que vai para depois da seta é o conectivo OU. A banca está usando o quê, pessoal? Ela está usando um E aqui no texto. Ó. Note que ela usa um E. Pelo fato de ela usar um E, o item está o quê? Errado. Deveria ser um OU depois do texto, tá bom? Então foi quase tudo perfeito, bonitinho. Ó. Falou que o Pedro não é torcedor do Avaí, falou que a Joana não é torcedor da Chapecoense, falou que a Marcela é torcedor do Figueirense. Só que o problema é que em vez de colocar um O, eles usaram o quê? Um E. Então o erro está aqui, pessoal. Deveria ter trocado o OU, o E pelo OU, tá bom? Pessoal, com isso sobram quais letras? Sobra a letra C e sobra a letra E. Pessoal, o que eu vou trabalhar aqui com vocês? Note que na letra C e na letra E, quem é o conectivo? O E e o OU. Não pode ser mais de sim então para sim então. Se não é mais de sim então para sim então, o que a gente vai aplicar agora, pessoal? A regrinha do Neymar sentou. O que é o Neymar sentou? Troca o sim então pelo OU. Neymar, você nega a primeira e você mantém a segunda. Deixa eu anotar aqui a proposição original, pessoal. Olha só, se Pedro é torcedor do Avaí e a Marcela não é torcedora do Figueirense, então Joana é torcedora da Chapecoense. Pessoal, não deu certo o sim então com sim então. Então agora vai ser do sim então para o OU. Troca, olha só, equivalente. Troca o conectivo sim então por quem? Pelo OU. Troca o sim então pelo OU. E depois você aplica a regra do Neymar. O que é Neymar? Você vai negar a primeira e você vai manter a segunda. Então, pessoal, nega a primeira e deixa na posição correta. Mantém a segunda e deixa na posição correta. Ó. Troca o sim então pelo OU. Neymar, eu nego o primeiro grupo, deixa na ordem, mantém o segundo, deixa na ordem. Então, pessoal, qual é a negação de que Pedro é torcedor do Avaí e Marcela não é torcedor do Figueirense? Ó? Negação do E, vira um OU, nega as duas. Pedro não é torcedor do Avaí, ou negação de que a Marcela não é torcedora do Figueirense. A Marcela é torcedora do Figueirense. Ó. Então, neguei a primeira. O E pelo OU, neguei as duas parcelas. Mantém a segunda. Joana é torcedora da Chapecoense. Pessoal, então vai ficar um OU com OU. Olha só. Pedro não é torcedor do Avaí. Beleza. Ou Marcela é torcedora do Figueirense. Beleza. Ou Joana é torcedora da Chapecoense. Pessoal, note que isso aqui apareceu justamente na nossa equivalência. Ó. Pedro não é torcedor do Avaí. Tá aqui, ó. Pedro não é torcedor do Avaí. Ou, tá aqui um ou, ó. Ou, Marcela é torcedor do Figueirense. Marcela é torcedor do Figueirense. Ou de novo, Joana é torcedora da Chapecoense. Joana é torcedora da Chapecoense. Então, pessoal, foi justamente a regra da equivalência, trocando o sim, então, pelo conectivo OU. Então, essa é a nossa resposta, gabarito letra C. Pessoal, essas duas últimas questões, eu as considero um pouco mais trabalhosas. Por quê? Note que a banca misturou vários conectivos. E aí, quando você mistura vários conectivos, você tem que ter cuidado. Na hora de inverter, se for um E, se for para negar o E vira OU, o OU vira o E, nós aplicamos a contrapositiva. Não deu certo? Aí nós aplicamos a regra do Neymar, né? Ó, Neymar sentou. Nós trocamos aqui o sim, então, pelo OU. Trocamos o sim, então, pelo OU. E na ordem, nós negamos a primeira, deixamos na ordem certa e mantivemos o quê? A segunda. Cuidado, na contrapositiva você tem que inverter e negar. Neymar sentou, nega a primeira e deixa no lugar original. Mantém a segunda e deixa no lugar original. Beleza, pessoal? Então, gabarito letra C. Pessoal, com isso, qual é o erro do outro item? É que ele colocou um OU, aqui em vez de usar um OU, ele colocou o quê? Um E, né? Ó. Então, note, o erro deveria ser um OU aqui, ó, pela regra que você troca da informação, tá bom? Então, o erro estaria aqui no conectivo. Com isso, pessoal, volta comigo aqui na tela. A gente fecha as questões de negação e equivalência dos principais conectivos. E agora, eu vou fazer aqui uma espécie de resuminho com vocês, listando as regras de negação, as regras de equivalência. Aí eu volto lá para as primeiras questões que tem um asterisco, para a gente justificar por que aquele item não estava correto, tá bom? Porque eu fui explicando primeiro, contrapositiva, aí eu marquei um asterisco. Por que não é o OU? Depois, negação do E, eu coloquei a resposta, mas marquei um sim então. Enfim, então vamos avaliar aqui, rapidão. Então, só para recapitular, pessoal, principais regras de negação e equivalência. Principais regras de negação e equivalência.
Beleza? Pessoal, nós estamos colocando aqui tudo à caneta mesmo, riscando aqui as informações, mas você que adquiriu o nosso curso, você vai ter acesso dessas videoaulas a uma espécie de mapa mental. A gente vai colocar lá uma espécie de mapa mental para vocês, uns esqueminhas, você imprime, prega na parede do seu quarto, funciona como mnemônico, tá bom? Então vai ficar lá em formato de PDF, você baixa lá as figurinhas e pode colocar lá para você estudar no seu quarto. Então, principais regras, pessoal. Primeiro, as de negação, né? As regras de negações. Então, vamos colocar aqui todas que a gente estudou. Negação do conectivo e, negação do conectivo ou, negação do conectivo se, então, e a negação do e usando o próprio se, então. Lembra que as propriedades são reversíveis. Então, pessoal, como que a gente faz para negar o e? Lembra lá, para negar o e, você troca o e pelo ou e nega as duas parcelas. Você nega a primeira, você nega a segunda. Então, negação do e. Negação do e. Se para negar o e eu uso o ou, para negar o ou eu troco pelo e e nego as duas. Eu nego a primeira e eu nego a segunda. Então, negação do e, uso o ou, negação do ou, uso o e. Lembra, a propriedade é reversível. Negação do sim, então, pessoal, é a regra do mané. O que é mané? Troca o sim, então, pelo e, mané, mantém a primeira, nega a segunda. Beleza? E a negação do e usando o sim, então. Pessoal, se eu posso negar o sim, então, com o e, eu também posso negar o e com o sim, então. Troca o e pelo sim, então, mané, você mantém a primeira e nega a segunda. Beleza? Então, só para recapitular, pessoal, essas duas primeiras são as leis de De Morgan, né? Leis de De Morgan. Negação do e, primeira lei, negação do ou, segunda lei. Beleza. E aqui, pessoal, é o mnemônico, que é a regrinha do mané, né? Mané, colocar entre aspas, porque é um mnemônico, tá? Mané, mantém a primeira, nega a segunda. Se for negação do sim, então, troca pelo e, mantém e nega. Se for do e com sim, então, troca o e pelo sim, então, mantém e nega. Beleza? Muito bem, pessoal. Professor, negação do e, tem duas. Do e com ou, do e com sim, então. Negação do ou, só existe uma. Negação do sim, então, só existe uma. Das regras de equivalência, pessoal. Das regras de equivalência. Vamos aqui. Equivalências, que a gente estudou. Primeira regrinha de equivalência. Do sim, então, para sim, então. Não confunda a regra de negação com regra de equivalência. De sim, então, para sim, então. Repete o sim, então, parcelas. Você inverte e nega as duas. Inverte e nega. Essa regra, pessoal, recebe o nome de contrapositiva. Tá? O que é contrapositiva? É quando você transforma um sim, então, em outro sim, então. Contrapositiva. Ou então, pessoal, eu posso ir do sim, então, para o ou então do ou para o sim, então. Pessoal, como é que eu transformo o sim, então, no ou? Lembra do mnemônico, né? Mnemônico. É o Neymar sentou. Sentou, troca o sim, então, por quem? Pelo ou, troca o sim, então, pelo ou. Neymar, nega a primeira, mantém a segunda. Se for do ou para o sim, então, Neymar sentou. Se é o ou, troca pelo sim, então, Neymar, você nega a primeira, você mantém a segunda. Perfeito. Lembra do mnemônico, Neymar. O nome da regra não é Neymar sentou, tá, pessoal? Isso aqui é o mnemônico. Beleza. E aí a única coisa que eu vos peço é o seguinte. Não confunda, pessoal, a regra de negação do sim, então, com a equivalência do sim, então. Olha só, o mané, pessoal, olha só, o mané, ele representa o quê? O mané, ele representa a negação. A negação de quem? Do sim, então. O Neymar, pessoal, ele representa o quê? O Neymar sentou, representa a equivalência do sim, então. Então não confunda a negação com a equivalência. Qualquer coisa você pensa pelo lado financeiro, né? Financeiramente, você gostaria de ser equivalente ao Mané ou ao Neymar? Bem, eu gostaria de ser equivalente ao Neymar. Então grava, ó. Neymar é equivalência e o Mané é negação. Então você estuda para ser equivalente ao Neymar, para ser equivalente ao Neymar e para negar o Mané, beleza? Então, Mané, negação, Neymar, equivalência.
Pessoal, feito isso, memorizando essas regras, outra coisa. Quando você tem uma estrutura lá, volta comigo aqui na tela. Quando você tem uma estrutura do ou, e aí você tem que transformar o ou no sim então, você vai trocar o ou pelo sim então pela regra de equivalência. Troca o ou pelo sim então, se for equivalência. Neymar, nega a primeira, mantém a segunda. Troquei o ou pelo sim então, neguei a primeira, mantive a segunda. A minha resposta tem o sim então. Eu tenho certeza que eu fiz a resposta correta. Só que ela ainda não está aparecendo nas alternativas. Se você transformou o ou no sim então, mas aquele sim então ainda não está aparecendo nas alternativas, o que você faz? Você reescreve o sim então. Você só vai reescrever o sim então se não tiver aparecido a resposta ainda, tá? Então do ou para o sim então. O sim então está correto, mas não apareceu ainda? Aí você reescreve o sim então usando a contrapositiva. Do ou para o sim então, não deu certo ainda, aplica a contrapositiva. Uma dessas vai ser a resposta. Tá bom, pessoal? Então com isso, eu vou voltar aqui os slides para a gente poder trabalhar, tá bom? Então vamos aqui, pessoal, voltando lá para os slides iniciais. Questão de número 1, olha só. Era uma questão que falava de negação. Negação de quem? Do E. Para negar o E, nós trocamos pelo OU e negamos as duas parcelas. Beleza, o gabarito foi letra D. Mas por que não poderia, pessoal, ser a letra A e a letra E? Já que existe regra de negação do E usando o sim então. Bem, para negar o E usando o sim então, você teria que trocar o E pelo sim então. Olha qual seria o cenário. Trocar o E pelo sim então e aplicar o mané. Você ia manter a primeira, ó. Ontem trovejou. Você ia manter a primeira e negar a segunda. A segunda está dizendo que não choveu. Qual é a negação de que não choveu? Que choveu. Então, se fosse negação do E com sim, então, deveria vir escrito: se ontem trovejou, então choveu. Se ontem trovejou, então choveu. Pessoal, a letra A não está dizendo isso e a letra E também não está dizendo isso. Por isso que eu coloquei um asterisco para explicar a regra e justificaria por que não era a resposta, tá? Então, se não tivesse negação do E, deveria ser esse sim, então. Se ontem trovejou, então choveu. Como o item não falou isso, então a gente pulou. Beleza. Pessoal, letra E, questão 2 não tem asterisco. A terceira também não. A questão 4 também não. Questão 5 também não. Questão 6, pessoal, para justificar. Ó, é uma negação do E usando o OU. Se fosse uma negação do E com o sim, então, o que nós teríamos? Ó, teríamos que trocar o E pelo sim, então, e aplicar o mané, manter a primeira e negar a segunda, porque é negação do E, usando o sim então. O que diz a primeira? Cláudia, assistente de gestão municipal. Ia manter. Cláudia, assistente de gestão municipal. O que a segunda diz? Que a Débora é professora. Mantém a primeira, nega a segunda. Débora é professora? Negação. A Débora não é professora. Então, se fosse a negação do E com o sim, então, seria: se o Cláudio é assistente de gestão municipal, então a Débora não é professora. Pessoal, a letra C não está dizendo isso. A letra C está dizendo que se, né, ó, a letra C está dizendo que se ele não é assistente, o certo seria que se ele é assistente. Então, por isso que a letra C também não é a resposta correta. 7, beleza. Questão 8, tranquilo. Questão 9, show de bola. 10 também. Vamos passando aqui. Negação do E usando sim, então, nós trabalhamos já. 12. E aí, pessoal, vocês vão ter acesso não só às questões que nós temos aqui na tela, na telinha, certinho aí? Não só acesso às questões, o PDF em branco para você acompanhar com os exercícios, mas se você quiser também pode baixar o PDF com as resoluções, porque às vezes o aluno já tem uma certa facilidade e ele quer só checar o gabarito, né? Verificar as soluções. Então, 15 também, 16, 17. Qualquer coisa você acelera essa parte do vídeo. Pronto, olha só, pessoal. Equivalência do sim então com o. Agora é equivalência. Se eu aplicasse a regra do Neymar sentou, como é que ficaria? Ó? Deveria trocar o sim então por quem? Pelo ou, né? Eu ia trocar o sim então pelo ou. Neymar, você ia negar a primeira e manter a segunda. Negando a primeira, hoje corro. Negação, hoje não corro. Ou, agora é equivalência, tá, pessoal? Neymar, trocou o sim então pelo ou. Neymar negou a primeira, hoje não corro, ou mantém a segunda. Amanhã, mantendo amanhã, descansarei. Então, o certo seria, hoje não corro, ou amanhã descansarei. Hoje não corro, ou amanhã descansarei. A letra D diz que hoje corro. O certo seria, hoje não corro. Por isso que a letra D, pessoal, também estava errada, né? Daria para você excluir essa informação aqui. Tranquilinho? Show de bola? Muito bem. Pessoal, avançando. Questão 20, poderia ser o sim então com o ou também, ó. Sim então,
trocando pelo ou, como é que ficaria? Troco sim então pelo ou, já que é equivalência. Neymar, nega a primeira. Tem OAB? Negação. Não tem OAB. Ou mantém a segunda. Não tem OAB. Não tem OAB. Ou mantém a segunda. É advogado. O certo seria não tem OAB ou é advogado. Pessoal, o texto falou que tem OAB. O certo aqui não tem OAB. Então, letra A daria para você cancelar também. Questão letra 21, pessoal. Também equivalência do sim então, gabarito da letra C. Mas justificando. Se fosse do sim então por ou, deveria trocar o sim então pelo ou, negar a primeira. Marco é marinheiro? Marco não é marinheiro. Ou Miriam é mãe, mantém a segunda. Ou Miriam é mãe. Marco não é marinheiro ou Miriam é mãe. Pessoal, o texto falou que o Marco é marinheiro. O certo é que ele não é marinheiro. Por isso que a letra D está errada, tá bom? Essa é a justificativa. Fizemos a 22, 23 sem polêmica. Questão 24, ó. Se fosse uma equivalência do sim então para o ou, ó. Neymar sentou. Trocaria o sim então pelo ou. Neymar nega a primeira. Pedro não mente. Mantém a segunda. É segunda-feira, você mantém dizendo que é segunda-feira. Então seria Pedro não mente ou é segunda-feira. Pessoal, o texto falou que o Pedro mente. O certo seria que o Pedro não mente. Então, por isso que a letra D também não era a nossa resposta. Questão 25, pessoal. Seguindo o mesmo cenário. Ó. Se fosse do sim então para o ou, trocaria o sim então pelo ou. Neymar nega a primeira. Eu me esforço. Negação. Eu não me esforço. Ou mantém a segunda. Sou vencedor, você mantém. Sou vencedor. Então, não me esforço ou sou vencedor. Pessoal, a letra B diz que eu me esforço. O certo é que eu não me esforço. Se fosse do sim, então, para o ou. Por isso que a letra B também não é a resposta, tá bom? Eu estou voltando aqui para justificar os itens, pessoal, justamente porque eu expliquei aquela regra específica, mas se você tivesse os dois no dia da prova, você tinha que saber as duas regras e entender por que é um conectivo e não o outro, tá? Isso na questão 26. 27 sem polêmica, 28 também, 29 da 30 em diante, pessoal, a gente já verificou tudo certinho, tá bom? Então, qual é o bizu que eu tenho para passar para vocês aqui, pessoal? Olha só, passando aqui os slides rapidinho. Tentem refazer esses exercícios e, assim, não se acomodem com esse tipo de questão. Tente resolver. De tempos em tempos você vai olhando as regras. Não precisa você se desesperar e querer estudar tudo, tá bom? Então, vai trabalhando aqui as informações e usa sempre como isso. Ó. Eu estudei um assunto hoje. Volta comigo aqui na tela. Eu estudei um assunto hoje, negação e equivalência. Já fiz uma bateria de exercícios. Não faça tudo, deixe uma parte um pouquinho para outra semana, outro pouquinho para outra semana, porque aí funciona como revisão. Porque se você fizer todas as questões, então 100 questões de negação e equivalência, fez tudo. Para você voltar a refazer esses exercícios vai demorar um pouco. Então, o objetivo é, vai fazendo os exercícios gradativamente. Pô, tem uns 50 questões? Eu vou fazer 20 essa semana. Na próxima semana para revisar eu faço mais 10. Na outra semana mais 10 e assim por diante. Estuda um assunto da frente, volta para revisar o anterior. Estuda mais 2 assuntos da frente, volta para revisar o anterior. E nesse ciclo, mantendo essa ideia na mente, você vai conseguir até o dia da prova ter todos os assuntos de raciocínio lógico e das outras matérias na sua cabeça no dia da prova, beleza? Então, pessoal, com isso, a gente encerra essa nossa aula falando sobre as principais regras de negação e equivalência. E na próxima aula, em um outro encontro, eu vou falar aqui para vocês da negação do ou, da negação do se, somente se, e vou chamar essas regras de casos especiais. Pessoal, o que cai na sua prova disparado, 99% das questões de prova é justamente o que tem nessa aulinha de negação e equivalência. Aquele 1% de negação e equivalência seria do ou, do se, somente se, que raramente cai. Só que o que eu tenho, pessoal, em mente? Eu tenho muito medo de não te explicar uma coisa e aquilo que eu não expliquei cair na tua prova. Então, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, a gente vai ter um estudo aqui completo da matéria de raciocínio lógico, como você nunca viu em curso algum espalhado por esse país, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.